Ele fala da proibição do homicídio, e dá aquela série de exemplos, né? As formas de matar. Depois agora ele pula do 6º para o 7º mandamento, nos versos 27 ao 30, e vai para a proibição do adultério. Os irmãos lembram, eu espero que lembrem, aqui os rabinos, os fariseus, os escribas, eles estão tentando minimizar o alcance do mandamento. O princípio aqui, o que está sendo citado é: não adulterarás, que é o 7º mandamento, o Senhor Jesus cita, e eles tentam minimizar a amplitude do mandamento. Embora o pecado de cobiçar a mulher de outra pessoa esteja incluído lá no 10º mandamento, que vai falar de cobiça, aqui nós vemos os fariseus, os escribas, achando mais confortável diminuir então o alcance do mandamento e até mesmo ignorá-lo com essa minimização que eles fazem, como já vimos no contexto do homicídio. Eles guardavam então o 7º mandamento, não adulterarás, evitando o ato em si, do adultério. Então eles criavam uma definição completamente limitada do princípio que vai por detrás da proibição ou do não adulterarás. Na verdade é absolutamente conveniente para eles, né? Eles se julgavam seguros, deixa eu fechar essa porta aqui. Eles se julgavam seguros porque eles, de fato, eles provavelmente não adulteravam literalmente, vamos dizer assim. A questão é que Jesus veio ampliando toda essa perspectiva dos mandamentos aqui, mais uma vez. Já tinha feito isso no contexto do homicídio, onde ele estende, os princípios que envolvem as proibições da parte do Senhor, da mesma forma que o homicida, no homicídio ou homicida propriamente dito, isso estava incluso aquele pensamento odioso, uma das formas de matar, que vimos semana retrasada. O homicida não precisa ser aquele que enfia uma faca na pessoa, mas quando Jesus ampliou o princípio da lei, tem um alcance maior, mais profundo. Ele fala então sobre o pensamento, o ódio no coração, a ofensa, o ofender o outro, não chamar de tolo, se devem ficar lembrados. E a proibição do contexto do adultério não fica diferente. Jesus amplia o contexto da proibição do adultério, incluindo o olhar lascivo e o que vai na imaginação. Então preste atenção, só para a gente poder retomar e pegar daqui o que Jesus vem ensinando. Lá no contexto do homicídio, Jesus fala sobre o desejo de matar, no contexto do ódio, e o homicídio no contexto de você ofender com palavras desrespeitosas, chamar o irmão de tolo. E agora Jesus trabalha, passa do 6º para o 7º mandamento, com esse mesmo alargamento, com esse mesmo aprofundamento ao princípio ou à aplicação do mandamento. Muito obrigado. Afirmando que o adultério, ou a proibição do adultério, incluía os olhos, o olhar lascivo e o que vai na cabeça, o que vai na imaginação do ser humano. Então nós poderemos cometer assassinato com as nossas palavras, o que vimos semana retrasada, como podemos também cometer adultério em nossos corações e mentes. Irmãos, eu estou estudando isso já, esse tema, já desde semanas anteriores, e tenho refletido. E uma das coisas que eu tenho pensado a respeito dessa administração do Senhor Jesus lá no monte, num tema tão delicado,
num tema que os fariseus, os escribas, os rabinos tentavam se desviar, porque eles diziam: não, eu não sou adúltero. Aí Jesus dizendo: não, realmente vocês não são publicamente. É algo muito mais profundo. As implicações morais que estão envolvidas na lei do Senhor, elas são muito mais envolventes, são muito mais profundas, muito mais penetrantes. O padrão do reino do Senhor Jesus é outro. A questão é que nós nos conformamos ou conformamos muito mais facilmente com os padrões dos fariseus do que do reino. Isso me assusta muito. Vamos ler os versos 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Vamos orar? Santo e amado Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez por podermos estar aqui juntos para te honrar com o nosso culto, com a nossa adoração. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco mediante a tua palavra, nos ajuda a compreender, ó Deus, e a aplicar a nossa ética, o nosso padrão de vida, o nosso comportamento, as nossas emoções, a nossa vontade, aquilo que é natural do teu reino. Nos ajuda, Deus, como cidadãos dos céus, a agir como tais. Grande desafio. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso aqui é de balançar. É de nos colocar no nosso lugar. De nos fazer tirar a roupa da aparência enganosa e vestir os trapos da dependência. Me apareceu um apóstolo agora aí que ele vai de roupa de boxe por baixo, mas ele põe uns trapos assim, uns panos de saco. Eu vi agora em São Paulo, passei no canal que ele tem um programa forte. Inclusive ele fez agora um livro de 500 páginas sobre seitas e heresias, vendendo televisão por R$100. Ele vai para as pregações, apóstolos, não sei que reis, mas ele vai com roupa de grife por baixo e panos de saco, os gatos por cima. Eu acho que, se nós olharmos com honestidade o Sermão do Monte, os padrões do reino dos céus, e neste tema tão delicado, tão sensível, vemos que o Senhor Jesus não abre mão de estabelecer os padrões do reino, os profundos padrões, que ultrapassam a regra, a mera regra, e nos levam a um ponto de reflexão, de avaliação de coração, e o que fica externo é aquilo que precisa ser uma consequência de uma transformação interna. Caso contrário, não somos em nada melhores do que esses caras aqui. Os fariseus, os escribas, os rabinos, os seus discípulos, que estavam tentando então, se julgando autossuficientes e super espirituais, porque aquilo que externamente nos conformava com a lei lhes satisfazia.
E o Senhor Jesus diz: no reino não. Reino que nós mergulhamos. Vamos entender o porquê que o nosso exterior ele revela o interior e como isso deve acontecer. E assim que surge o verso 8, o verso 28, perdão. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, aí está essa intenção impura na revista atualizada, né? Ele veio a dizer para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Uau! E aqui pode perfeitamente você trocar o gênero, ou seja, aplicar aqui ao contexto do homem. Obviamente que o ensino de Jesus aqui diz respeito ao sexo praticado fora do casamento, como algo ilegal, algo que Deus não aprova, praticado por pessoas casadas ou solteiras. Então é ou o adultério ou a fornicação. Estamos sendo aqui, é isso que está por detrás desse princípio. Aí Jesus estabelece um padrão que acabamos tendo a tendência de ignorá-lo, porque julgamos que é apenas uma figura de linguagem. Mas espera aí, não vamos cair numa modernização, não vamos tentar ser os fariseus e escribas modernos. Jesus não está nos proibindo de olhar para uma mulher, de olhar para um homem, admirá-lo legitimamente, ou admirá-lo achando bonito, ou feio, enfim. Mas sim, ao admirarmos uma pessoa, não fazemos isso com intenção impura, ou seja, com desejo de possuí-lo ou possuí-la. Isso é o que está por detrás do mandamento. Obviamente, todos nós sabemos a diferença que é entre olhar e cobiçar, entre admirar e cobiçar. Nós sabemos a diferença. Então é aqui o princípio que vai por detrás da lei. E essa relação entre olhos e coração e vontade, ela é muito íntima aqui nesse contexto. Nos versículos 29 e 30, vamos falar mais um pouco sobre eles daqui a pouco, mas eles vão nos dar algumas instruções bem práticas sobre como manter uma pureza de mente no desrespeito à sexualidade. Porque é isso, sobre esse tema que aqui nesse contexto Jesus está ministrando. O argumento então é o seguinte: se você olhar lascivamente, a palavra melhor seria aquela que está lá em Gálatas 5,16. É uma palavra difícil, mas é a melhor palavra. A palavra seria concupiscentemente. Uma mente inclinada para a carnalidade, para o desejo carnal. O que o texto nos diz é que se fazemos isso, cometemos adultério no coração. Em outras palavras, o adultério do coração é o resultado do adultério dos olhos. Vou repetir. Se o adultério do coração é o resultado do adultério dos olhos, então a única maneira de tratar esse problema pela raiz é no nosso olhar. É cuidando do nosso olhar. Veja que Jesus está ensinando, ele não está com uma vara batendo em ninguém. Jesus está ensinando. E educar, ensinar, é muito trabalhoso. Tem horas que vai definitivamente causar um grande incômodo
E o que nós fazemos naturalmente é pecar. Acertar, não. O que nós fazemos naturalmente é pecar. A gente com a Helena lá em casa agora, estamos relembrando assim, muitos momentos. Coisas que a gente não ensina para a Helena. E ela faz. Eu não ensinei aquela criança a pular no meu colo quando ela quer ficar, quer que nós ficamos em pé. Eu não ensinei aquela criança a rodar no berço até que alguém atire de lá. Você ensinou para ela? Rodrigo? Nada, né? Tinha. A Aninha deve rodar também, igual a Helena, né? Por quê? Acertar a gente tem mais dificuldades, mas errar é natural. Pecar é do coração. Então Jesus está ministrando pacientemente, dizendo: olha, minha gente, se você tem adulterado no seu coração, é porque você tem adulterado com os seus olhos. Então o caminho para poder se desviar disso é pegando no início. E o início disso é o nosso olhar. Aí nós temos um ensino espetacular do homem nas Escrituras que o Senhor Deus chamou de, disse que como ele não havia ninguém sobre a terra. No capítulo 1, verso 8 de Jó. Deus disse: naquele momento de mundo, de universo criado, Deus diz: olha, como Jó não há ninguém sobre a terra, um menino, justo, bom, fiel. E Jó declara no capítulo 31, verso 1, que essa é uma lição que ele já havia aprendido. O problema do olhar. Ele diz no verso 1 do capítulo 31: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Repito que onde se vê moças ou mulheres, aplique a homens, rapazes, moços. Ou seja, o que o nosso querido Jó está afirmando, o controle do nosso coração vem do controle dos olhos. Que entra por aqui é o que afeta a minha vontade. Então, onde botamos os nossos olhos, vai sem dúvida alguma, capacitada ou não, para vivermos no reino, como cidadãos do reino do jeito de Deus, do jeito do Senhor Jesus. Irmãos, atos vergonhosos, imorais, geralmente eles vêm de pensamentos vergonhosos e imorais. E essa questão da imaginação, ela ganha asas por causa da indisciplina dos olhos. A nossa imaginação ganha cor, tamanho, forma, movimento por causa da disciplina ou indisciplina dos olhos. Já, por outro lado, quando o homem ou uma mulher que se dominam, olhando para o nosso tema, o tema que o Senhor Jesus está abordando, quando homem e mulher se dominam na questão da sexualidade, é porque provavelmente eles aprenderam a disciplinar os olhos, onde olham, e isso afeta os seus pensamentos. Eu aqui quero aproveitar essa oportunidade. Vou fazer isso provavelmente comigo de novo. Mas no nosso contexto aqui, eu quero aproveitar a oportunidade para falar sobre como nos vestimos. Praticamente todo ano nós precisamos fazer as mesmas observações. Eu não vou me deter longamente aqui, mas eu queria que nós fizéssemos uma distinção importante. Eu queria que vocês
Prestassem bastante atenção. Meninos, moças, homens, mulheres. Uma coisa é estar feliz com a sua aparência quando você se veste bonito, bonita, com aquela roupa bacana que você gostou, que você admira, que você se sente bem, e você sai de casa se sentindo bem. Não tem pecado nenhum nisso. Nenhum. A outra coisa é você se arrumar deliberadamente para se tornar uma pessoa sedutora, para fazer os outros ficarem com desejo de você. São coisas completamente distintas, que não tem que andar juntos. Todos nós sabemos a diferença disso. Vou fechar o parênteses aqui do livro que continua. Isso vai nos levar para os versos 29 e 30. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e lance-o fora. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Uau! Começaram a andar decapitados e caolhos aí, né? Fica uma pessoa com isso aí, caolho? É? Oi? Entendeu? Deficiente visual. O que Jesus quis dizer com isso? Aparentemente parece um mandamento meio assustador, né? Assim, você é um transgressor por causa do teu olho, arranca ele fora. Se você é um infrator por causa da tua mão, corta a mão fora. Parece que nós voltamos lá para a Idade Média, muito antes, né? Não é exatamente isso. Porém, na história, já houveram alguns, entre aspas, crentes cujo o excesso de zelo ultrapassava, excedia a sabedoria. E eles tornaram essas palavras de Jesus ao pé da letra e se mutilaram. Já aconteceu isso, registrado na história, fora que não foi registrado. Um dos casos mais conhecidos é de Orígenes de Alexandria, lá no 3º século. Ele levou o extremo como uma seta que ele era, ou seja, uma pessoa que tem um rigor ético muito grande, um padrão de vida humilde, moralmente conformada a padrões extremos de ética pessoal. Ele renunciou às suas propriedades por causa da sua fé em Cristo, alimentos e até mesmo muitas vezes sono. E numa interpretação ultra literal dessa passagem, e também na de Mateus 19, que fala sobre o contexto do se fazer eunuco, ele simplesmente tornou-se realmente eunuco e mutilou-se. Está na história. Você procura lá Orígenes de Alexandria, lá pelo século III, 325 mais ou menos, depois de Cristo. Na verdade, no Concílio de Nicéia, que foi também no 3º século, na verdade, para frente, provavelmente 330, 340 depois de Cristo, o Concílio de Nicéia normatizou e estabeleceu que isto era uma figura de linguagem e não era para que a pessoa se mutilasse. Isso deu uma normalizada, mas a coisa até então era meio ardida. Logicamente que Jesus não tinha a menor intenção de levar as pessoas a uma automutilação literal. É claro que não. Mas é muito mais profunda do que apenas cortar uma parte do seu corpo. Muito mais profunda. Sem dúvida alguma, Jesus aqui ele está nos encorajando a uma renúncia em relação a questões morais, sem hesitação, sem concessões. Não mutilação, mas uma expressão muito importante que nós encontramos
não nas Escrituras, mas vemos nas Escrituras. Essa palavra ela é muito aplicável a este contexto de a ideia não é mutilar, mas a ideia é mortificar. John Owen foi um dos campeões de falar sobre esse assunto. Mortificação da nossa carne é o caminho da santidade, a santificação. É isso que Jesus estava ensinando. Mortificação está diretamente ligada ao princípio de tomar a cruz, seguir Jesus. Significa definitivamente, conscientemente, deliberadamente rejeitar a inclinação pecaminosa, aquela concupiscência da carne, da 5:16. Literalmente morrer para elas, condenar-nos à morte, as paixões carnais. É bem isso que está no princípio o que vai por detrás desse tiro-olho, corta-mão, corta-o-pé, como está lá na frente, em Mateus 18. Como é que fica isso na prática? Se você quiser ler um pouco mais sobre esses princípios da mortificação, você vai para Marcos capítulo 8, verso 34 em diante, Romanos 8, pode ler todo, Gálatas 5, pode ler todo, Gálatas 3, pode ler todo. Mas como é que isso fica na prática? Mais ou menos assim, irmãos. Se o teu olho te faz pecar, porque a tentação te aflige demais através dos seus olhos, ou seja, naquilo que você põe teu olho, naquilo que você busca enxergar, se isso te aflige muito, o princípio literal seria arranque seus olhos. Mas o que vai por detrás da letra é muito mais objetivo. E ao teu alcance, ao nosso alcance, se aquilo que você põe teu olho te faz pecar, então não olhe, arranca teu olho. Não olhe. Como se você tivesse arrancado o seu olho. E Jesus não está mandando nós arrancarmos o nosso olho, virarmos piratas. Ele está falando sobre mortificação da carne. Se a tua mão ou o teu pé, diz lá em 18:8, Mateus 18:8, te fazem pecar, porque a tentação te aflige através das suas mãos, onde você põe sua mão, ou dos seus pés, lugares que você vai. O texto literalmente diz: corta fora tua mão ou teu pé. Ou a aplicação prática disso: não faça isso que você faria com a sua mão. Não vá para aquele lugar que você iria com o teu pé. O nome disso é mortificação, é santificação. Tome decisões diferentes daquelas decisões. Coloca no lugar de uma decisão imoral, uma decisão moral. No lugar de algo podre, algo santo. Literalmente, se comporte como se na realidade você tivesse tirado os seus olhos. Se comporte como se na realidade você tivesse tirado teu pé, tirado tua mão, aquilo que te levou a pecar. Sinta-se meio aleijado por um tempo. Vai fazer um bem tremendo à sua santificação. Talvez até o resto da vida. Não sei, você sabe até onde o pecado comprometeu a tua santidade. Viva como se você talvez não pudesse fazer aquilo que, enquanto o pecado dominava e escravizava você, você fazia. O nome disso é mortificação da carne. Se você quiser ler um livro altamente desafiador neste assunto, qual é a editora, Serginho? Editora Fiel? Mortificação do Pecado, do puritano John Owen. É um livro de nos fazer pensar a nossa vida. Um livro que você não vai conseguir ler
Ele é pequenininho, você olha para ele, além 2 horas. Lê, Serginho? Francamente, irmãos, eu não acredito que já houve uma geração na qual esse ensinamento bíblico foi mais necessário e mais aplicável do que é na nossa geração hoje. Os tempos estão muito anaturais, imorais, com pitada de naturalidade. Esse ensino de Jesus nunca foi tão necessário, tão prático para hoje, para agora, qualquer outro tempo. E é nesse assunto tão sensível que eu quero repetir, enfatizando objetivamente o que Jesus disse: se seu olhar te faz pecar, não olhe, não olhe. Se o seu pé te faz pecar, não vá para lá, arranque o pé. Se a tua mão te faz pecar, não faça o que você faria, arranque a mão. O princípio, sem dúvida, aqui é de vigilância e disciplina contra o pecado. Temor ao Senhor, não querer ofender aquele que mandou Jesus morrer na cruz pelo meu pecado. Temor em usurpar a posição de filho que eu recebi, de salvo, de perdoado, tratando Deus como um ser inerte e morto. Nós estamos no quartel, nós colocamos sentinelas. E até mesmo nos acampamentos e nas manobras que pude fazer, nós sempre colocávamos fosse qual fosse o acampamento com barracas, fosse um acampamento de vaca onde nós parávamos, onde estivéssemos, nós sempre colocávamos um roteiro de sentinelas, no sentido horário, ao redor da área que nós estamos, como um princípio, um processo de proteção, de nos guardar. Irmãos, que tolice! Essa expressão hoje eu tenho muito temor em usar. Mas que imaturidade, que falta de temor ao Senhor nós caminharmos pela vida cristã sem colocar sentinelas para guardar o nosso coração. Que falta de temor ao Senhor não tomarmos esse cuidado de criar todo tipo de proteção para nossa mente, para o nosso coração, como algo indispensável. Eu quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós somos tão tolos a ponto de deixarmos que o inimigo simplesmente nos domine só porque nós não colocamos sentinelas para nos alertar, para nos chamar a atenção na sua aproximação? Será que vamos ser tão imaturos, tão infantis na nossa vida espiritual, que não vamos colocar aquelas cercas de proteção, de maneira que quando o inimigo se aproximar, eu possa saber com uma distância segura o que tem que fazer para que ele não tome a minha mente, o meu coração? E quando vamos ser bebezinhos espirituais nesse estudo? Irmãos, obedecer a este mandamento de Jesus vai envolver, sem dúvida alguma, um certo senso de mutilamento ou de mutilação. É necessário. O Senhor Jesus, eu tenho muita convicção de que Ele quis que isso acontecesse. Ele falou: arranque o olho, tire a mão, tire o pé. Eu creio que por trás dessa prática, que é muito mais do coração do que uma emoção de algum membro, o Senhor Jesus quis, quando havendo essa reflexão na alma, na nossa vontade, nós percebêssemos a necessidade de nos mutilarmos em alguma área para não pecarmos contra o Senhor, ainda que não arranquemos literalmente nenhum. Nós vamos ter que eliminar da nossa vida
Determinadas coisas que simplesmente, embora num primeiro momento possam parecer inofensivas, elas não somente são, mas também podem facilmente se tornar fontes de tentação e de pecado. Aparentemente inofensivas, mas eu deixo elas sem controle, ou simplesmente não vigio, não me antecipo. Aquilo que inicialmente poderia ser algo inofensivo se torna uma oportunidade de pecar, e quando o pecado se estabelece, carecemos demais da intervenção em qualquer momento, em qualquer situação que diz respeito ao pecado. Nós sabemos que essa área da sexualidade é uma das mais difíceis. Nós temos uma libertação. Então, mutilação não é uma palavra exagerada. Ele diz no estrago. O mau uso da sexualidade faz. Então, a pergunta que permanece é: você está pronto para perdas? Você está pronto para o temor ao Senhor, decisão de mortificar o pecado? Está pronto para mutilar alguma área que precisa ser mutilada no seu coração? Mortificar o pecado? Eu creio que Jesus foi muito claro sobre isso, os porquês disso. Melhor perder um membro do corpo do que entrar na eternidade mutilada. Ou melhor perder um membro do corpo e entrar na eternidade mutilada do que conservar todo o seu corpo e ir para o inferno. É o que eu vejo com você. Melhor escolher seguir a Jesus do que seguir os padrões do Egito. Falamos na quinta-feira. É melhor perder alguma das experiências que a vida oferece, a segurança da vida eterna com o Senhor Jesus. É melhor aceitar alguma amputação social. Seria isso. Está todo mundo fazendo, todo mundo indo, e você não. Que talvez socialmente fique mais normalizado. Não é assim? Chegou agora. Mas é melhor uma ocupação social, muito melhor nesse mundo, do que arriscar sua eternidade, escolhendo o mundo no lugar de escolher o Senhor Jesus. Bem melhor escolher o Senhor Jesus. O fato é que nós temos que decidir se nós queremos viver para este mundo ou para o outro, para Cristo, o reino dos céus. Nós temos que decidir se queremos seguir a multidão, todas as partes do nosso corpo, ou seguir a Jesus ainda que algumas decisões do coração de mutilação. Você vai ter que tomar essa decisão. Vamos se tornar do reino dos céus. Amém? Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade de pensar, de avaliar, de refletir nessa verdade espiritual tão séria. O Senhor tratou de forma tão séria, nos fazendo pensar, refletir, para que possa haver, ó Deus, mortificação do pecado como uma decisão consciente nossa, desejo de não pecar contra Ti, e vivemos neste mundo como cidadãos do céu. O Senhor nos ensinou como fazer. O Senhor nos disse como tratar o pecado da imoralidade. É assim que se faz. Eu peço em nome de Jesus por cada querido irmão. O Senhor sabe o que tem que ser cortado no coração.
Se tivermos que viver, ó Deus, algum tipo de mutilação gerada por uma decisão do nosso coração de te honrar, mortificar o pecado que seja, nós que possamos te honrar na nossa vida, temos a segurança de que decidimos seguir o Senhor Jesus e não os padrões deste mundo, da morte, de Satanás. Eu te agradeço que podemos refletir neste momento tão tranquilo. Nós podemos confessar pecados e tomar decisões de fé. Possamos agora, cada um individualmente, confessar o que for necessário e mortificar a carne, cortar o que for necessário, e possamos andar em santidade, como somos, como cidadãos dos céus. Assim eu te peço, meu Deus, de cada um pela nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos nos dividir então